Romanos 4, de 13 a 25. Vou ler. 13 a 25. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Eu o construí por pai de muitas nações. Constituí. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra em nossos corações. Podemos sentar. Como comecei a falar na semana passada sobre fé. Nosso tema é como permanecer de pé. Como permanecer em fé. E falei sobre Romanos 17, o justo viverá pela fé, que foi até o texto-chave para a reforma protestante. Mas esse texto foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, no livro do profeta Abacuque, 2, do versículo 2 a 4, que diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida, até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está pura para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere. Porque certamente virá e não tardará. Mesmo que pareça demorar, espere. Bem? Porque quem fez a promessa é fiel, tá? Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? E nesse contexto, era um contexto de crise e de injustiça, no tempo de Abacuque. E Abacuque questiona Deus, por que ele está demorando tanto em agir, né? Diante da corrupção de Judá e diante também da crueldade dos inimigos. E Deus, então, encoraja a confiar que Deus é soberano, amém? É isso que nós temos que fazer, confiar que Deus é soberano, mesmo que alguma promessa ou alguma situação ainda se prolongue e pareça tardio o mover da mão de Deus, a nossa Deus diz: o meu justo viverá pela fé. A nossa segurança depende da nossa fé. Estarmos seguros depende da nossa fé. O meu justo viverá, se alimentará da fé. E em Romanos 1,17, a fé é a base da justiça, da justificação de Deus em Cristo. Amém? Pela fé,
vocês são salvos. Mediante, pela graça, vocês são salvos. Mediante a fé. Então, é a base da justificação de Deus. Isso, Romanos 1:17. Meu justo viverá pela fé. Em Gálatas 3:11, contrasta, na verdade, a lei, dizendo que ninguém será justificado pela lei diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Está escrito lá. Você pode ler o versículo 10 e 11, Gálatas 3, que vai estar escrito. Ninguém, evidentemente, vai ser justificado pela lei. Por quê? Porque o justo viverá da fé. E em Hebreus 10:38, encoraja a perseverança dos crentes através da fé, para evitar o retrocesso. Então está escrito, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então Deus não se agrada que ninguém volte atrás. Amém? Amém. Deus é aquele que vai cumprir todas as promessas. Então ele diz, porque o meu justo viverá pela fé. Então, lá em Hebreus, essa frase, este texto encoraja-nos, né, a prosseguir e não voltar atrás. Amém? Costumava dizer, agora eu me lembrei, de que o nosso caminho não tem, nossa subida, né, para a glória, não tem degraus atrás. Se você der um passo para trás, você vai, cair num abismo. E tem realmente um grande risco, realmente, de não se levantar. Porque Deus, ele não tolera a incredulidade. Amém? No momento que você duvida, você está duvidando de Deus. Certo? No momento que o povo pediu um rei, ele disse, foi a mim que eles rejeitaram. Certo? Então, quando nós estamos caminhando, estamos numa carreira que nos está proposta, não temos que olhar para trás. Não pare em toda a Campina. Vai. Atrás tem destruição. Vai. Então, se nós dermos um passo para trás, estamos arriscados a cair num abismo profundo. Não tem degraus atrás. Não tem base para nós voltarmos. Certo? Para nós retornarmos. Então, está dizendo, olha, se retroceder, a minha alma não se agradará. Eu não vou me agradar, a minha alma não se agradará dele. Então, nós temos algumas premissas dessa verdade sobre a fé. E nós precisamos estar firmados na fé, diante de um mundo que está desmoronando, em todos os aspectos. Porque nós estamos, de fato, chegando próximos do retorno de Jesus. Né? Então, tudo será abalado. Céus e terra serão abalados. Tudo que for abalável será abalado. Nós tratamos disso aqui. Então, o que é a fé? A fé, Hebreus 11:1, declara. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Simples assim, né? Uma certeza do que se espera, convicção do que eu não vejo. Isso está escrito na Bíblia, para explicar a fé. Certo? Uma explicação que nós temos da fé. E a fé é um dom de Deus. Diga, a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8-9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se alguém se gloriar, se glorie no Senhor. Essa é a fé para a salvação. É um dom de Deus. Vem de Deus. Achamos graça diante de Deus. Essa mesa fala da graça de Deus, que nos alcançou e nos deu, nos presenteou com fé para a salvação. Isso está disponível para toda a humanidade, tá? Está disponível para todos. Amém? A fé para a salvação.
E 1 Coríntios 12, 9 diz que a fé é dada, falando sobre os dons, é dada no mesmo Espírito, fé como um dom especial para operar milagres. Aí está lá no meio dos dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé. Essa é uma fé especial, certo? Alguns têm esse nível de fé, uma fé dada pelo Espírito Santo para algo que Deus quer fazer. E Romanos 12, 3 diz, todos devemos andar na medida da fé que recebemos. Porque todos nós temos uma medida suficiente de fé que sustenta a nossa vida e caminhada com Deus. Amém? Não existe fé de menos. Você não recebeu uma fé de menos do que o outro. Ah, ele tem tanta fé, eu não tenho fé. Todos recebemos uma medida de fé e temos que andar na medida de fé que recebemos ali. Quando fala nisso, está tratando de ceifar o nosso orgulho, que é algo natural que vai nascendo em nós, para andarmos na humildade, nos passos, nas passadas de Jesus. Então, mas todos nós recebemos essa medida de fé suficiente. Diga, eu tenho fé. Você tem fé. Amém? Fé suficiente. Amém? A fé é suficiente para sustentar a sua vida e a sua caminhada com Deus neste mundo em meio a qualquer situação, a qualquer adversidade, diante de qualquer problema. Amém? Diante de qualquer embate, diante de qualquer guerra. Não existe fé de menos para enfrentar problemas maiores ou problemas menores. Nós recebemos fé suficiente para nos mantermos de pé até o fim. Amém? Até o fim da nossa caminhada. E Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, por ser a menor das sementes, né? Porém, essa semente cresce e se torna a maior das hortaliças. Então, nós aprendemos que todo poder está na semente, certo? Mesmo sendo pequena, contém um poder enorme. Por isso eu digo para você que a fé que você recebeu, mesmo que te pareça ser pequena, mas nós crescemos em fé. Amém? Nós podemos crescer em fé. A fé pode crescer muito. Temos meios de regá-la, de cuidar dela, de guardá-la com nossas práticas espirituais. É uma questão de decisão. Certo? Paulo disse, eu combati o bom combate, guardei a fé. Acabei a carreira e eu guardei a fé. Porque a nossa fé pode ser, então, roubada. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Se recebemos uma semente de fé, certo? Uma palavra é uma semente de fé. Se recebemos uma semente de fé, nós temos que regar com a nossa confiança, declaração, com a palavra, com as orações, com as nossas práticas espirituais e declarar essa fé na nossa vida. Amém? Assegurando que essa fé vai crescer muito, porque eu vou regar como uma plantinha que nós tomamos conta para que ela cresça, e nós estamos ali todos os dias regando para cuidar dela. Nós temos que cuidar dos bens espirituais que nós recebemos. Amém? Que nós recebemos. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Olha que lindo, que texto lindo esse, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva
fora de época, que rega a terra. Ele vai descer sobre nós. Amém? Amém. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Quem nós esperamos? Esperamos Jesus. Esperamos o retorno do nosso Senhor, do Rei dos Reis, que vai governar sobre toda a terra, sobre todas as nações. Então, Oséias, esse texto, ele nos encoraja a prosseguir, conhecendo o Senhor. Porque como amanhecer, a sua vinda é certa. Quanto mais nos aproximamos do Senhor e da sua palavra, mais a nossa fé se enraiza. Quanto mais experimentamos dele nos nossos dias, porque ele disse, reconhece-me em teu caminho, mais a nossa fé enraiza. Quanto mais nós o vemos, não nos grandes movimentos apenas, mas nos detalhes, quanto mais você atribui os detalhes como um milagre na sua vida, que é. A nossa vida, ela é sobrenatural, a tua vida é sobrenatural. Nós não andamos no natural, porque nós fomos transportados de reino. Então, tudo depende de como nós vamos enxergar essa verdade e aplicá-la a nós. Amém? A nossa vida é sobrenatural. Então, o Senhor está ali o tempo todo, porque nós estamos numa outra esfera. É num outro lugar. Não é no mundo. Não é nessa atmosfera que está aí. Por isso, não podemos nos deixar engolir pelas notícias várias e estranhas, pelas narrativas, que hoje tudo é narrativa, e por toda a persuasão que agora, até por meio da internet, nós somos levados a colocar essas coisas para dentro e andar de forma natural. Há muito bombardeio em nós e coisas que a gente nem percebe. Estou pensando nisso, que como que, de repente, somos bombardeados e se nós não cuidarmos disso, nós não percebemos que aquilo está entrando. Nós conhecemos isso, a importância da mente, a importância das emoções e a importância da vontade, certo? Dos sentimentos, dos pensamentos, da vontade, para barrar ou não a ação do Espírito, a liberação do Espírito, que hoje habita em nós, porque está no mais interior. Então, a nossa alma, ela é bombardeada todos os dias. E muitas vezes a gente pensa que sai incólume disso, né? Que não, eu vou dominar, eu domino isso, né? Eu dou conta. Mas não é assim. Por quê? Porque tudo suscita uma reação em nós. Como o dia claro, como eu falei na semana passada, e como o dia chuvoso. Um dia cinza, um dia claro de sol. Mexe com o nosso ânimo, mexe com as nossas emoções. Então, isso é algo que nós precisamos cuidar, porque está relacionado intimamente com a nossa fé. E com o poder que ela representa, né? Porque não é só, eu tenho fé em Cristo, estou ligada aqui. Não, o poder, a fé tem um poder. Certo? Ela foi nos dada para liberar também um poder. O poder de Deus. Amém? Amém. Então, nos aproximarmos do Senhor e da sua palavra, mais a nossa fé será enraizada. Amém. Nos aproximarmos da palavra. Dar proeminência, preferência a ouvir o que vem do céu, do que ouvir o que vem da terra, certo? Do reino natural. Ouvir e nos enchermos do reino espiritual. Lá na palavra diz, né? Falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Isso é uma coisa bastante interessante que diz, olha, vocês fazem parte, nós fazemos de uma comunidade, nós somos filhos de Deus, somos
membros da família de Deus. Paulo então diz, falando entre vós, com salmos, cânticos e hinos espirituais, salmodiando ao Senhor. Porque isso tem um efeito. Hoje, já com a neurociência, já se descobriu qual é a maneira que a mente, que o cérebro funciona. Então, ali, Paulo já estava dizendo, guarda a sua mente, certo? Fala entre vós, com salmos, cânticos, hinos espirituais. O relacionamento deve ser regado de louvor, adoração, porque isso, e da palavra, porque isso vai levar-nos a uma verdadeira unidade de espírito. E quando está em vós, tenha paz. Promova a paz uns com os outros. Amém? Amém. Há alguma demanda? Leve prejuízo. É isso que a Bíblia diz. Alguma demanda com o seu irmão? Você acha que você foi lesado em alguma coisa? O quanto estiver em você, promova a paz. Tome prejuízo. Promova a paz. Certo? Porque Deus, Ele é o Senhor de todos. E para Ele, o seu servo está em pé ou cai. Então, esses movimentos, né, eles nos provam. Na verdade, nós é que saímos provados. Nós é que somos provados diante das demandas que estão na nossa vida. Seja dentro ou seja fora, seja em qualquer lugar, no trabalho, na família. Nós estamos sendo provados o tempo todo. O que essa palavra está promovendo dentro de cada um de nós. O que? O que? Então, queridos, nós vamos ser provados no que nós recebemos diante das circunstâncias que passamos, dos embates da vida. Quando é que você vai ser provado? Quando você se deparar com a questão, com o problema, com o gigante, com a muralha na sua frente, com a dor, com a injúria, com a perseguição. A forma com que você reage, o que a palavra, o que você recebeu, o que construiu dentro de você, o que está sendo construído dentro de você. Tudo que Deus faz dura eternamente, visa a eternidade, visa a glória. O peso de glória estará sobre nós. Amém? 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 Então, quanto mais nos aproximamos do Senhor e da sua palavra, mergulhando nela, não superficialmente, mas com um coração desejoso de entregar mesmo e de confiar, com fé e determinação e convicção, mais a nossa fé vai se enraizar. Mais poderoso isso é. Amém? Amém. E é um tesouro também a fé que recebemos da parte de Deus. É uma chave de acesso. A fé é uma chave de acesso para a posse das heranças do reino, das bênçãos de Deus, como uma herança que se recebe. Se você não tomar posse, você continua pobre. Você tem que ir lá e tomar posse. E a fé é essa chave de acesso que te leva a tomar posse da herança do reino e das bênçãos de Deus. E também é uma chave de acesso para a manifestação do poder de Deus, de exercer a autoridade que temos em Cristo. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade de Jesus foi dada a nós, diga, foi dada a mim. Jesus habita em mim. Amém? A autoridade de Jesus está em nós. É tempo de exercer a autoridade do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Deus está nos levando a conscientizarmos
de que nós temos autoridade para atravessar, né? Atravessar todo o batalhão do inimigo para viver no meio desta destruição sem ser destruído. Amém? E para as realizações da vontade de Deus sobre a terra, nós dizemos: venha o teu reino, venha o teu poder, venha a tua autoridade sobre a terra, sobre as famílias, sobre as cidades, sobre as nações, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre todas as áreas, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os casais, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os governos. Traz tudo à tona o que está acontecendo agora, né? Traz tudo à tona, tudo que está encoberto, traz à tona. Olha só quanta sujeira, certo? Emergindo. Coisas estão acontecendo. E a fé também é a base do nosso entendimento sobre as coisas concernentes a Deus e o seu reino, a Jesus e ao Espírito Santo. Tudo nós recebemos pela fé. Tudo. Tudo nós compreendemos mediante a fé. E a vida nova que vivemos, a de Cristo, é mediante a fé. Então, sem fé, nada. Olha o que você tem que guardar, olha que tesouro. É a chave de acesso. Tudo é mediante a fé. Portanto, nós devemos guardá-la. Amém? Guardar. Digo, eu vou guardar a minha fé. E eu vou regar para que cresça. Amém. E a nossa salvação é pela graça de Deus. Mediante a fé. Amém? Efésios 2:8. Diz a palavra que em esperança nós somos salvos. Isso é um texto muito interessante, né? Porque nós somos guardados para a salvação, o livro de Pedro. Nós somos guardados para a salvação que vai se manifestar. A salvação aqui é pela fé. Amém? Amém? Tudo acontece pela fé. Mas essa salvação, ela vai se manifestar na redenção dos nossos corpos. Porque nós vamos receber um corpo com Jesus, um corpo glorificado. Então agora nós somos guardados, somos salvos em esperança, selados pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Para a salvação que vai se manifestar. Então, amados, a fé é algo precioso que você precisa guardar, porque ela é a chave de acesso para a salvação. Para receber a herança completa. Amém? Para toda a herança completa. Não se deixe levar pelas correntes do mundo. E se tudo é pela fé, nós precisamos aprender bem como permanecer ativos na fé que recebemos, não esmorecer e ficar de pé. Aí que entra o nosso texto, né? Que foi lido lá pela Joana. Eu vou ler aqui o 18. Abraão, versículo 18, lá de 4, Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir e ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Abraão é o pai da fé, se tornou pai de todos. E aqui nós vamos ver que passos são esses que nós precisamos ter, fazer, seguir, para que a nossa fé não esmoreça. Primeiro, creu contra a esperança. Diga, creu contra a esperança. Mesmo levando em conta o corpo dele e o de Sara, ele olhava e via. Eu estou velho, Sara está velho,
está velha, mas eu creio na promessa. Creio na palavra, porque Deus disse, assim será a sua descendência. Amém. Inumerável como as estrelas dos céus e a areia do mar. Então ele olhava naturalmente, aquilo não condizia, mas ele creu contra aquilo que ele estava vendo, contra aquilo que ele estava sentindo, contra aquilo que ele estava pensando, contra o que ele estava recebendo de forma natural. Então é assim que nós, nas circunstâncias adversas, eu estou sentindo, eu estou chorando, está doendo, mas eu vou crer contra a expectativa natural que eu tenho das coisas. Porque Deus é sobrenatural, amém? E porque você e eu somos seres espirituais. Somos filhos de Deus e temos promessa. Diga, eu pertenço a um povo que tem promessa. Amém? Nós temos promessa. E por causa disso, todas as nossas promessas, elas vêm através de Jesus Cristo. Que promessas? Promessas de vitória. Somos mais do que vencedores. Promessa de vitória, promessa de cuidado, promessa de previsão, provisão, promessa de proteção. Tudo isso está lá no pacote. As promessas estão aqui. Promessa de futuro, promessa para a nossa família, promessa de glória eterna. Nós somos um povo da promessa. Nós temos promessa. E independente do que você viva, do que você veja, independente das coisas que te acontecem, você olha, a expectativa é outra. Tem a expectativa e a realidade, né? Essa é a expectativa, essa é a realidade. O nosso é o contrário. A nossa expectativa é péssima. Porque quando você olha para o mundo, tudo está desmoronando à sua volta. Certo? Mas a nossa realidade é a dor. Amém? No reino de Deus é ao contrário. Primeiro a gente estende a mão pela fé. Segundo, ela se manifesta, né? No reino físico, a expectativa é diferente da realidade. Vai ser pior a nossa expectativa. A realidade é pior do que a expectativa. Nós temos uma expectativa muito além, e quando vamos ver a realidade, é muito aquém da expectativa. Mas no reino de Deus, não. É isso que está escrito aqui. Amém. Ele creu contra a expectativa. A nossa expectativa, quando olhamos à nossa volta, é horrível. Mas nós temos promessa. A nossa realidade é maravilhosa. A nossa promessa é maravilhosa. O nosso futuro está aí, bem pertinho de nós. Chegando, está aí, a um passo da eternidade. Amém? Somos filhas e filhos de Deus em Cristo, então creia na palavra. Considere como verdadeira em sua vida. Eu tenho promessa. Amém? Pertença ao povo da promessa. Eu tenho promessa. Se aposse das promessas de Deus. Esse é o primeiro. Né? Creia contra a esperança. Contra a expectativa natural. Segundo, Abraão não duvidou por incredulidade. Em momento algum, deixe a dúvida crescer dentro de você. Nunca. Amém? Nunca. Mesmo em circunstâncias adversas, fica firme. Deus pediu Isaac a Abraão. Você já se colocou no lugar de Abraão? Nesse texto? Que coisa dura. Deus pediu Isaac a Abraão. Pediu em sacrifício. Isaac disse, fique aí aos servos, eu vou com o menino adorar e vou voltar. Aleluia. Em momento nenhum ele deixou a dúvida entrar. E Hebreus 11:6 disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém? Glória a Deus, não duvide. Não deixe a dúvida entrar. Abraão não duvidou por incredulidade. E em terceiro, Abraão se fortaleceu como? Dando glória a Deus. Amém? Como é poderoso dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Conheci um irmão que tudo era glória a Deus. Ele aprendeu isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é um grande escudo contra Satanás. Contra pensamentos ruins. Contra sentimentos que vêm, né? Deus nos deu cânticos e o louvor liberta. E a palavra diz, em tudo dai graças. Sede agradecidos. Esteja contente com o que você tem. Amém. Amém, Senhor. Por isso oramos, né? De manhã, sempre quando oramos, falamos, Senhor, entregamos esse dia nas tuas mãos com tudo que ele contém. Eu não sei, mas já está nas tuas mãos. Amém? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Cante louvores a Deus. Deus nos deu cânticos. Cânticos que vêm pela gratidão de um coração renovado. Todos nós recebemos um novo coração. Então temos cânticos que vêm por essa gratidão. Nosso coração está pesado? Cante louvores. Coloca o louvor. Está pesado? Está doído? Cante louvor. O louvor liberta. É um livro muito interessante, ele é muito antigo, mas ele é muito atual. O louvor liberta. Né? Quando eu li lá nos idos, mas aquilo me impactou muito, porque o nosso coração tem cânticos de louvor. Hoje a gente fica preso a cânticos, né? Esses cânticos, mas os cânticos, os verdadeiros salmos saem de um coração renovado, de um coração agradecido, de um coração que tem uma convivência íntima com o Senhor e o reconhecimento da sua presença, pelo caminho, pela sua intervenção, pelo seu cuidado, pela sua proteção e pelos seus livramentos. Quantos livramentos você tem? Você nem sabe. Nós nem sabemos quando levantamos e andamos por esse mundo tão perigoso. Já dizia o poeta, são demais os perigos dessa vida. E são mesmo. São demais. Ontem, foi anteontem, a notícia da venezuelana que estava com uma barraquinha, trabalhava 3 anos naquele ponto. Um dia o andaime caiu na sua cabeça. Meu Deus. Quem vai nos guardar? Os anjos do Senhor, que são ministradores ao nosso favor. O tempo todo eles estão trabalhando, estão nos livrando de tantos perigos. Amém? Nem sabemos, mas enquanto Deus tiver uma obra para nós aqui, nós vamos cumprir todos os dias que estão destinados ao nosso respeito. Amém? Podemos viver com confiança de que o Senhor é conosco, de que Ele caminha conosco, e que nós temos um staff que caminha conosco. Somos os verdadeiros reis. Os reis da terra têm um staff que anda tudo à volta, né? Tem lá as pessoas que guardam, guarda-costas. Nós andamos para lá e para cá, nós estamos com um staff enorme. Ninguém vê. Nós não vemos, mas está lá os anjos. Nós vamos para lá, vai tudo junto. Se volta tudo junto. Nós temos os verdadeiros reis. O rei dos reis. Jesus é o rei dos reis. E nós vamos andando com o nosso staff celestial. Os olhos de Deus estão sobre nós. Que segurança sou de Jesus. E nós cantamos, que segurança é ser de Jesus. Por isso ele diz, reconheça-me no teu caminho. Eu estou contigo. Jesus disse todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Salmo 43 diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 96:1, cantai ao Senhor um cântico novo. Amém? Isso quer dizer, não dê lugar a lamúrias, presta atenção, murmuração, principalmente a amargura, que contamina todo o ambiente, ninguém merece.
Ninguém merece uma pessoa contaminada, contaminando o ambiente, amargurada no ambiente. Uma raiz de amargura contamina tudo, diz a palavra. Certo? Então vai tratar o seu coração. Senão todo mundo vai sofrer com a sua presença no meio. Amém? Não dê lugar a lamúrias, murmuração, amargura. Você sofreu perda? Você sofreu dor? Você sofreu injúria? Você sofreu desprezo? Perseguição? Nós nos fortalecemos dando glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, o que vem, dizemos, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus para tudo. Esteja convicto, por último, esteja convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. A fé é uma convicção. Eu estou convicto. É uma convicção. Pode tudo tremer, mas você estará convicto de que Deus é. E que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Hebreus 13:8 diz isso. E Hebreus 13:9 diz: o que vale é ter o coração confirmado com graça. Aleluia. E Hebreus 13:6, eu vou terminar aqui, citando: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que alguém pode fazer. Se estamos nas mãos do Senhor, o que alguém pode fazer? Ele não deixará você cair das suas mãos. Amém? Seu destino está guardado em Deus. Tudo que lhe diz respeito está guardado em Deus. E aquilo que lhe parece demorado, ele diz: o meu justo viverá pela fé. Amém! Diga: eu recebi a semente preciosa da fé para regá-lo com as orações, com a palavra, com a adoração, com as práticas espirituais. Buscando ao Senhor é minha chave de acesso para chegar. Amém! Glória a Deus!